Estamos num país multimilionário, o Brasil, né? Sim. É um país multibilionário. Sabe que o Brasil tem um produto chamado nióbio? Você já ouviu falar do nióbio? Nióbio, não. Cara, você é um administrador, você tem que saber que o Brasil é o maior produtor de nióbio no mundo. O que faz o nióbio? Cara, o Brasil produz 90... minério? É um minério incrível. 97% do nióbio do mundo inteiro. O Canadá produz 2%. Caramba. Com 2% do Canadá, Canadá construiu universidade, asfaltou estradas, mudou a vida dos canadenses. O Brasil tem quanto? 97. Como que deveria ser a vida desse país? Só com nióbio. Ele vai ser o melhor do mundo. Do mundo. Caro irmão, o nióbio não tem um avião que sube no ar, são um pedaço de nióbio. O nióbio que mistura com aço. E por que a gente não se beneficia disso? Aqui existe uma magia, eu também pesquisei, eu vou te contar. Não vou falar tudo porque senão é perigoso essa fala, né? Mas assim, ó, que é perigoso? Nada de perigoso nesse planeta Terra. Assim, caro, quando você pesquisa a venda de nióbio, você encontra o Brasil exportando 10% do nióbio do mundo. E você vai nos mercados em Londres, em Nova York, você encontra uma importação de 40% de nióbio, 90% de nióbio. Aí você se pergunta, como que compraram sem ter um vendedor? Entendeu? A lei da oferta e da demanda, se comprei 90% de nióbio do mundo, 40% de nióbio, alguém vendeu. Só que o maior produtor só vende 10%, 15%. O outro 1% está espalhado no mundo, no país africano, país asiático, outro 1%. Então, como administrador de um país dessa riqueza, só do nióbio, aí você colocou petróleo, aí você colocou ouro, aí você colocou manganese, aí você colocou... O Brasil é um escândalo geológico, um escândalo de fauna e flora. Esse país deveria ser o melhor país do mundo. Mas por que não é? Irracionalidade. Irracionalidade. Mas né, a gente está falando do Brasil, né? Mas por que pensando no mundo, né? O mundo é tão rico, tantas riquezas naturais, o ser humano é tão inteligente para produzir coisas positivas, mas por que hoje em dia, com tanta riqueza, ainda existe sofrimento? Exatamente. Qual a explicação do tempo? A doença é a mesma. A doença da irracionalidade, a doença da separação. Eu vou salvar os meus, eu vou pegar mais que os outros. Esse orçamento é 200 bilhões para o país todo. Eu vou ficar com metade, vou dividir com meus amigos aqui. Isso acontece no mundo inteiro. O egoísmo, que essa noção da separação, gera um monte de mais. Então, os yogis e os mestres consideram isso como a doença da ignorância, cara. A ignorância é a causa principal dessa miséria no planeta todo, né? A ignorância. Ignorância. Agora, qual é a ignorância? Quem sou eu? E coletivamente, quem somos nós? É onde estamos indo? Aí, como vamos ir? Aí você encontra um planeta como o planeta Terra. E nós falamos do Brasil, podemos falar do Congo, país de onde nasci. É um escândalo também como o Brasil. Ele tem o IDH dele é um dos menores do mundo. Aí você pergunta como? Quando você estuda tudo isso... Corrupção, né? A corrupção local, a geopolítica internacional, tudo isso casa, mas no final de contas, francamente falando, entre 9 bilhões de seres humanos vivendo no planeta Terra, eu não posso dizer que 8 bilhões são corruptos. Eu nem posso dizer que 8 bilhões,5 são corruptos. Quanto você acha que é? Eu acho uma meia dúzia. Meia dúzia. Um grupo pequeno de pessoas que faz tudo para manter essa cultura escravagista no planeta. Entende? Um sistema mesmo. Um sistema simplesmente sustentável, porque você não imagina o planeta produzindo mais alimento para alimentar mais de 3, 4, 5 vezes a população que está no planeta Terra. E nós temos gente que está morrendo de fome. E o que é isso? Isso aí é nada mais que essa ignorância. Aí
você falou... Mas por que então, dado que só meia dúzia dessas pessoas são os corruptos, por que a gente entrega a nossa vida na mão destes, sendo que a gente é maioria, massacrante ainda? Você em breve vai fazer um livro. Tem um francês que fez um livro onde ele questionou por que a minoria sempre controla a grande maioria. Por que a minoria sempre toma a decisão. Exatamente. E porque, para que a minoria tenha vidas confortáveis, agradáveis, uma grande maioria inteira tem que ser uma maioria escravizada. Esses são os tópicos de conversa desse tempo de transição planetária. Estamos num ponto de decisão. Estamos com essas perguntas agora. E nós temos a obrigação de responder essa pergunta. O que existe é que, na verdade, um pequeno grupo de pessoas bastante inteligente, consciente, e que são bastante egoístas, decide deles ser o chefe do morro, os donos do mundo. Esse dono do mundo, 12 pessoas, não vão conseguir fazer. Então, como que eu vou fazer ele fazer o que eu quero? Como vou te fazer você fazer o que eu quero? Primeiro, você tem filhos, você tem família, você tem contas a pagar. Eu vou te ajudar a garantir isso. Os medos, as inseguranças, as limitações do ser humano se tornam pontos que facilitam. São iscas para puxar todo mundo trabalhar para um sistema totalmente doente, que não atende o bem coletivo. Aí cria a visão da especialização. Eu sou especial se entre esse grupo de pobres eu conseguir. É o PhD. Né? O PhD, o cara, por exemplo, o que eu vivi aqui no Brasil, né? Tem uma época onde a Xuxa era tão popular. Mas há pouco veio a Gisele Bündchen. Sim. Também ela se tornou mais popular. Não sei se vocês observaram isso, mas eu observei todas as meninas na rua andando como se fossem andando na passarela. Sim. Você lembra disso? É por influência, né? Por influência, por sonhar que se eu ando como Gisele, na verdade a Gisele se tornou o sonho delas. Eu quero ser como Gisele. Poder estar em Nova York um dia, em Itália outro dia, Brasil outro dia, casar com um cara fantástico, ter filho, ter a facilidade, tudo. Todo mundo quer. Aí muitas crianças assim se colocaram na fila para se tornar modelos. Agora vai estudar a indústria do modelo. Eu não vou falar mal de uma indústria que emprega muita gente, mas não podemos dizer que é uma indústria que poderá atender a essa população inteira. E tampouco podemos dizer que é uma indústria que é a mais ética do planeta Terra. Tem muitas coisas acontecendo lá que muitas dessas crianças acabam sendo um tipo de bucha do canhão nessa empreendimento hedonista planetária. Vocês entendem? Então, como que capta a mente? A partir das fraquezas individuais. Não vou dizer fraqueza, porque o francês já coloca a visão de monge que está falando. Vamos falar das predisposições individuais dos seres humanos. Meus medos, meus sonhos, meu tal. Por isso que os grandes yogis, os filósofos, falam sempre de autoconhecimento. Tem que ter resposta a quem você é, quem você quer da vida, o que é o mundo para você, onde você quer ir, para você ter limites sobre onde você vai se colocar. Um norte. Um norte também onde você vai. Sem norte, se não sabe onde vai, nunca chega lá. Aí vira uma borboleta. Mas o que está faltando para as pessoas se despertarem? A educação. A educação, cara. A educação. A educação qual? Aí vou dizer aqui. Francamente, estamos chegando no nível... Alguns tempos atrás, como monge, eu pensava que era educação espiritual. As pessoas não sabem meditar, aí fica no materialismo. Mas hoje em dia estou mudando de ponto de vista. Hoje em dia estou achando que é uma educação básica. Aquela que se acha na família, pai e mãe ensinando a criança. Você, quando entrou naquela crise, você tinha a escolha de pegar uma arma e se matar. O que te impediu de fazer isso? Valores que você tinha dentro. De onde adquiriu esse valor? Na família. Na família, cara. Então, ética básica simples. De família. Aí depois, quando você vai na escola, eu contei para você a minha história da universidade, descubra que a universidade é uma instituição de criação de técnico.
não de formação de humanos. Técnico de como fazer um emprego, técnico de como reparar uma máquina, técnico de como plantar, técnico de como operar um coração, mas é o país, como que ele funciona. Como que esses técnicos juntos vão criar um país harmônico? Isso não se discute na faculdade. Não existe essa pergunta. É só cada um olhando o próprio umbigo. Cada um se tornou melhor técnico na área dele, se tornou maior sucedido naquela área. Então, uma educação técnica desconectada de uma educação humanista. O ser humano per se, que você precisa, cara. Você precisa ser amado. Isso é o que você chama de neo-humanismo? Você bateu assim na mosca, cara. Parece que a gente tinha combinado aqui, né? Parece, mas cara. Mas foi natural, viu, galera? Foi natural. Não, isso é neo-humanismo. Por que neo-humanismo? Neo significa novo. O humanismo do passado, que foi um humanismo, uma visão fantástica, apesar de ter muitas lacunas nela, tá? Você vai ver, começou lá no século XIV, final do XIV, início do XV. Caro, os europeus estavam levando uma vida muito ruim lá. Aí decidiram entre eles, vamos valorizar o ser humano. Vamos criar condição de vida cada vez mais harmônica para o ser humano. O que eu estou falando furado um pouquinho? Que na mesma época que está falando do humanismo na Europa, saíram fora da Europa para escravizar o mundo inteiro. Então, como você pode dizer, vamos criar humanismo no meu país, mas se vir no seu país para escravizar vocês todos? Vir num país como os Estados Unidos, que estava lotado de milhares de índios, massacrar quase 90% deles. Colonialismo. E depois, não no colonialismo, na ocupação das terras mesmo, massacraram. E depois se declara o maior país da liberdade, defensor de vida e tal. Yes, we can. Hoje com Yes, we can. Então você entende que esses valores humanistas, que são valores que valorizam o ser humano, você vê no Brasil. Os índios no Brasil são os autóctones desse país. São os nativos. Quantos ministros tem índio nesse país? Quantos governadores tem? Quantos deputados tem? Você quer dizer que os índios não têm cabeça? Eles não conseguiam estudar para entender essas leis, não conseguiam se posicionar? Não é o caso. Uma política simplesmente de exclusão dessa gente. Não sei. O Brasil nunca aceita esse tipo de coisa. Sempre o Brasil é máxima. Mas eu estava no Fórum Social Mundial e nesse fórum fizeram uma pesquisa. Racismo existe no Brasil? No primeiro dia, 100% das pessoas que foram perguntar dizeram sim, racismo existe. Segundo dia do fórum, a pergunta foi: você é racista? Sabe o que aconteceu? 100% das pessoas disseram não. Agora, como pode existir racismo sem racistas? Se existe é porque... Política. Todo mundo sabe que não está certo, então ninguém quer assumir essa posição. Mas por que funciona? Porque essa exclusão dos índios no processo de um país como o Brasil, onde os índios são os nativos. Mas será que os índios querem estar na política? Será que tem os índios, eles procuram um cargo de ministro? Ou eles estão simplesmente querendo viver na natureza e estão tranquilos na tradição deles e falam, pô, isso daí é coisa de gente da cidade, pessoal doido da cabeça e tal. Eu posso te responder de duas formas. Como antropólogo oficial, eu não sou um antropólogo, mas eu sei o que os antropólogos pensam sobre essa questão. Eles acham que cada povo tem que ser deixado no seu milieu, respeitar seu... E tanto assim que no Brasil todo mundo fala assim, povo da floresta, tem que respeitá-los. Aí fazem festividades, né? Festividade de celebração dessa cultura indígena, onde traga um monte de índio junto, vestido com essas coisas, colorido, dançando, Vira um espetáculo, quase um espetáculo que eu que nasci na África. Me lembro o espetáculo que os negros faziam na Europa. Levava negro na Europa, e lá na Europa os povos não sabiam que tinha negro. Aí colocava o negro num circo. E os caras via ver, inclusive tocava ver se é podre, se é corpo mesmo, batia se sentia dor. E vira um espetáculo meio assim. Essa visão, eu não concordo com ela. Eu sou um monge de Tantra. Eu entro num país como o Brasil. Observo que os índios não têm palavra nas decisões desse país. Eu sou contra essa posição.
Eu acho que os índios, mesmo eles querendo viver no mínimo, se essa é a conclusão, vamos concordar. Que a conclusão é que os índios querem viver no seu milieu. Isso. Então, que criam um milieu onde eles podem realmente expressar sua cultura de forma cabível como eles querem. No caso, eu viajei muito nesse país. Em muitos lugares ainda os índios estão sendo matados, mortos. Perdendo inclusive seu ambiente, suas terras. Não suas terras. Aquelas terras que são supostamente dos indígenas. Entende? O processo de desenvolvimento capitalista, que é o processo que domina o mundo hoje, é um processo que não deixa nenhum espaço vazio. E se os índios querem ficar aqui, se não se integrar, vão desaparecer. Eu vou te contar uma coisa, eu vivi em Brasília. Eu estava em conexão com a FUNAI, faz muitos anos, então ninguém vai saber quem que me contou. Comunidade indígena lá no norte, na região de Pará, na Amazonas, sabe o que estava acontecendo lá? Crianças pequenas, sofrendo de pneumonia, sofrendo de várias doenças. Você sabe por quê? Porque comunidade pequena, isso é biologia, já está na academia. Quando você pega um grupo e fecha esse grupo para viver numa localidade, o que vai acontecer? Vão casar entre eles. Por quanto tempo vão casar entre eles até que o gene começar a gerar um monte de problemas de saúde? Aí você cria uma FUNAI ao redor daquilo, que é para a proteção dos indígenas. Na verdade, não é proteção. É a forma mais segura de eliminar esse povo, no meu ponto de vista.